Bom dia, pessoal. Espero que todos bem. Aqui é o Regis Zampieri, do EVC, que é o Escritório Virtual e Coworking, e hoje vamos começar o primeiro EVC Talks de 2026, um grande evento sobre inovação sem complicação. E hoje a gente tem grandes participantes aqui, e antes da gente iniciar e de eu pedir para eles se apresentarem, quero pedir para você abrir a sua câmera, porque eu sempre esqueço e o pessoal sempre fala para eu lembrar vocês para a gente tirar uma foto mostrando que tem gente na sala, as pessoas estão presentes. Então, abra a sua câmera para a nossa equipe aqui tirar uma foto aí de todos os participantes. E aí a gente já inicia. Então, enquanto você abre a sua câmera, a gente tira as fotos. Vou te agradecer novamente pela sua presença. Esse é um evento que é feito pelo EVC, que é o Escritório Virtual e Coworking, em parceria com o Empreendedores com Propósito, que é um movimento sobre empreendedorismo com propósito. Pessoas querem fazer algo além da questão material, fazer algo que tenha propósito para a sociedade, que faça com que elas se sintam preenchidas, completas e que entregue algo de nobre para a sociedade. Então, participem, conheçam esse movimento também, coempreendedorismo.com. Tudo certo? Fotos tiradas. Então, agora sim, vamos iniciar oficialmente nosso evento de hoje. Eu vou começar aqui primeiro agradecendo nossos participantes, Fernando, Seabra e Rafael Liane. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E vou abrir pedindo para vocês se apresentarem, falar um pouco sobre vocês rapidamente. E aí a gente já começa com as nossas questões do dia de hoje. Vamos lá. Então Por vamos lá. favor. Eu começo? Começa com você. Obrigado, Fernando. Os mais jovens começam. Tá bom. Microfones funcionando aí, pessoal? Dá um ok pro Claro, Jorge aqui, que ele falou que certo. ele não está com Funcionando aí? retorno. Tudo certo, Sim, né? sim, beleza? Pede pro Luiz ajudar a gente. Tá bom. Então vamos lá, vai lá, Rafa. É um Tudo prazer certo. estar aqui com vocês, é uma satisfação, né, ver esse movimento que o Regis promove. Eu acho que isso, aliado a propósito, se torna mais nobre ainda, né? Sim. E agradeço super a oportunidade. Meu nome é Rafael Liani, hoje eu tenho uma companhia de aluguel de equipamentos, né? Então a gente promove hoje a atividade física dentro da casa dos clientes a partir de equipamento, mas são equipamentos conectados, né? Você consegue acessar aplicativos e ter experiências diferentes. Hoje já são mais de 12 mil clientes no país todo. Cara, São 6 bases, além de São Paulo. Tive um histórico em consultoria, tá? Atuando Brasil e Estados Unidos. E antes disso, Netshoes. Foram quase 8 ou 10 anos de Netshoes aí participando do crescimento dela. Então foi uma faculdade que eu vivi ali. um super case, né? Estou super à disposição para a gente conversar. Obrigado mais Maravilha. uma vez. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. Fernando, vamos lá. Obrigado pelo convite, é um prazer te conhecer aqui hoje, Rafa. Bom, eu fui empreendedor serial por 25 anos, diversas áreas, e há 12 anos atrás, aos 46 minutos do segundo tempo, aos meus 45 anos de idade, hoje eu tenho 57, fui convidado naquela época para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp, e ajudei a criar naquela época a maior competição de startup da América Latina, um projeto onde passaram 45 mil projetos para serem avaliados. Ajudei a selecionar e mentorar 3.500 projetos do Brasil inteiro. Naquela época, fui convidado para me tornar avaliador de um primeiro reality show, que é o Shark Tank Brasil, programa que todo mundo conhece. Sim. Ali abandonei para trás a minha carreira de empreendedor e comecei a empreender na jornada de educar os outros com a minha experiência, com os meus antigos fracassos e sucessos, mais fracassos que sucessos, que a maioria dos empreendedores não falam, né? Comecei a criar só muito conteúdo, participei até hoje de 9 reality shows de empreendedorismo, sou o brasileiro que mais fez isso no mundo. Recém lancei um livro que se chama A Mandala da Inovação. Mostra aí pra gente, a gente vai falar muito sobre isso. Vou presentear o Rafa, Obrigado. vamos presentear alguém que está assistindo a gente, onde eu crio e apresento sua metodologias ágeis, frameworks, para desenvolver seus novos projetos e implementar a inovação na nossa empresa e negócios. Estou lançando agora, em abril, um segundo livro, que vamos falar dele só também. Então, educo o Brasil de forma com inovação, empreendedorismo. Recém
Em outubro fiz meu projeto também dentro da Fundação Fernando Pessoa em Porto, Portugal. Viajo ao Brasil só fazendo eventos. Nos últimos 12 anos fiz aproximadamente entre presencial e online uma média de quase 800 eventos para passar Cara, inovação e empreendedorismo. sensacional. Isso. Muito bom, muito obrigado pela sua presença, Fernando. E hoje a gente inovou aqui também, não vou poder mostrar para vocês, mas temos uma turma aqui, ó, plateia, com 5 pessoas, é uma plateia possível. Salva de palmas da plateia! Bate palma aí para eles ouvirem. Aí, ó, temos pessoas presentes, então fique ligado, porque nas próximas edições você pode estar aqui com a gente, conhecer o pessoal, conhecer os nossos colaboradores aqui e vai ser uma honra. Eu vou começar com você, Fernando, perguntando o seguinte: Mandala da Inovação, você investiu um tempão aqui desenvolvendo esse projeto, que é um best-seller. 10 anos. 10 anos. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que te motivou a desenvolver esse livro e o que a gente pode extrair. Quando a gente fala mandala da inovação, é um termo que está muito ligado à startup. Mas nosso público aqui é de profissional liberal que não é startup. Então, o que te motivou a desenvolver esse livro e o que a gente pode extrair, fazer essa mandala girar aqui, para que um profissional liberal, um pequeno empreendedor, consiga, o que ele consegue trazer para a prática. Meu objetivo com essa pergunta é desmistificar um pouco essa questão da inovação. Parece super startup, mas talvez Sim. não seja, né? Então Bom, vamos começar por aí. Com minha atuação, eu me tornei conhecido no ecossistema de startups e um especialista em startups. Eu sou, inclusive, investidor anjo. Sim, hoje eu sou board advisor do pool de inteligência artificial da Bossa Invest, que é a maior venture capital da América Latina. A gente já investiu em mais de 2.000 startups. Eu, pessoalmente, tenho investimento em 114 startups, entre elas a SpaceX, a OpenAI, a Neuralink, a Anthropic agora, que deve fazer um IPO esse ano e deve ter um retorno de mais ou menos 80 vezes no meu investimento, só quando sair o IPO. Então, esse ecossistema de startups me fez me conectar com o mundo de inovação, né? E eu falo que a inovação é muito maior do que startup. Startup é algo muito pequeno no ecossistema empreendedor. Hoje a gente sabe que quase 80% das carteiras assinadas no Brasil são através das PMEs. As PMEs que movem a economia no nosso país, principalmente. Sim. Mas a gente tem muito a aprender com as startups. A questão da urgência, a questão de criar o que a gente chama de MVP, só mínimo produto viável, de entender a dor, o problema de um cliente e resolver isso. Entender que implementar não implementar, entender que empreender não implementar soluções, mas sim só ter a capacidade de resolver o problema real dos clientes que temos. Né? Então a gente tem muito a aprender com startups. E nessa jornada, então, acabei me tornando uma pessoa de inovação, porque eu comecei a interagir com não centenas, mas milhares de empreendedores e fui me deparando com as necessidades que eles tinham de desenvolver os projetos deles, e empresas para ver inovação, com as mesmas dificuldades como empreendedor. E sempre que eu me deparo com algumas situações, uma metodologia aparece na minha mente. Então, fui criando as metodologias. Ao escrever o livro, eu cheguei num total de 12 só metodologias que foram criadas de forma linear. Mas eu digo que a inovação ela não tem só começo, meio e fim. A inovação é contínua. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos, fui aluno de um cara que é o pai da administração moderna, sou Peter Drucker, fui aluno dele. E Drucker me disse uma vez em sala de aula o seguinte: você tem que lançar produtos e serviços hoje, começar a matá-los amanhã. Então essa é a essência da inovação contínua. Então eu aloquei as metodologias em grupos e as coloquei num movimento circular, uma vez que é contínua. A frase que eu criei que é a essência da inovação contínua é essa aqui, ó. Só todo início é o fim de algum começo. Nada que a gente comece hoje não é algo que já tenha só começado antes. Seja da necessidade de um cliente, da concorrência,
das experiências que adquirimos na nossa vida, né? Então, isso dito, eu falo que a inovação ela está disponível para todo mundo, não importa o nicho de mercado nem o tamanho, né? Quando você pensa em inovação, só se pensa muito em tecnologia, mas eu falo que a tecnologia não é inovação em si, a tecnologia é ferramenta para implementar mais ou menos inovação, depende do tamanho que você tem, depende de quem você é e do problema que você resolve. Inovação é cultura, inovação é saber quem você é, saber se conectar só com o mundo de forma através do network sustentável que eu ensino, através de ter uma visão inovadora e solucionar as coisas reais, desenvolver aquilo, saber apresentar e viver aquilo no seu ecossistema, que é a minha última metodologia, que é o mapa do ecossistema. Então, a inovação, gente, está disponível para todo mundo aí. Você que é profissional só liberal, ou você que está faturando nada, ou você que fatura 1 bilhão, é para você. Saiba primeiro entender e criar uma cultura de inovação para fazer parte do DNA da sua empresa e correr no sangue dos seus colaboradores. Pelo que você está falando, Fernando, inovação tem método. Existe uma metodologia para a gente desenvolver essa cultura, que é diferente de um inventor, né? Que vai lá e cria um negócio, inspiração, sei lá, criou. Não foi por um método, né? Ele foi inspirado. Mas inovar numa empresa pode ter uma metodologia, pode ter essa cultura que vai fazendo com que a gente desenvolva isso dia a dia. Ô, Rafa, queria trazer um pouco da sua experiência. Você veio do Netshoes, desenvolveu, já era uma empresa de tecnologia, né, de web, mas aí conta um pouco como foi a sua experiência com a Ziu, com essa empresa de assinatura de equipamentos, porque é diferente vender produto e agora é um serviço por assinatura. Como que foi essa experiência sua? Da onde surgiu essa ideia? O que a gente pode levar para o nosso público a respeito dessa inovação, de como desenvolver isso na prática? Como foi Legal. Eu para acho que você? o processo de Netshoes foi muito interessante porque a gente viveu um crescimento muito acelerado, né, em pouco tempo. Quando que foi? O Netshoes acho que foi uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil, né? Tornou 100% digital em 2000. 2000, E a partir daí o crescimento veio. Então, em 2009, a gente tinha ali na casa dos 500, 600 funcionários. Em 2016, quando eu desembarquei, já estava nos 2.200 funcionários. Então, era um crescimento que a gente precisava ordenar. No meio daquela necessidade toda, cortando muito mato, né? Então, Porque a venda no começo de tudo, digital e somente no digital era muito nova. A gente tinha que descobrir muita coisa, às vezes passar alguns limites, então a gente foi aprendendo a desenvolver isso. Com a Ziu foi algo muito interessante, porque nasceu de uma intenção de levar a atividade física para as pessoas, que era um pouco do que a gente fazia na Netshoes, né? A gente brincava lá que é um esporte sem fronteiras. Você consegue chegar em qualquer lugar. Você quer uma estação de musculação lá no Acre, a gente te entrega. Como que a gente conseguiria fazer isso agora na Ziu, mas com uma inovação em modelo de negócio? E aí, olhando para o modelo de rental car, quando você fala localiza, quando você fala movida, quando você pega um equipamento com alta capacidade de depreciação, um ativo desse, faz todo sentido ele ter um use as a service. Não parece pelo que eu uso. Como tem acontecido com os carros hoje? Como a gente conseguiria fazer isso com atividade física, dentro da casa dos clientes? E aí teve um trabalho Isso aí foi em 2020. Isso foi 2019. 19, tá. Pré-quarentena ali. Pré-quarentena. Quero saber só como vocês foram enfrentados depois, ou se a quarentena ajudou muito. Então, você sabe que a quarentena, ela não foi a motivação, mas vocês já estavam prontos. Uma alavanca, a gente estava pronto. A gente fez uma curadoria de produtos e criamos os grupos, o que facilitou muito o cliente na aquisição, porque antes ele ia comprar uma esteira ergométrica, ele digitava no Google, que era uma esteira ergométrica por preço, comprava, chegava, ele falava, nossa, e agora? Sem montar, não é ideal para mim. Então a gente criou os grupos numa lógica de rental car. Se você aluga uma minivan, qual minivan que você vai pegar? Você vai saber lá se é uma Honda, se é uma Toyota. Aqui é a mesma coisa, os grupos, e fomos disponibilizando produtos. Porém, com 1 ano e meio, a gente começou a ficar refém da indústria nacional, que não tinha a cadeia de abastecimento necessária para do produto.
Exato, do produto. Para Cara, atender a demanda do cliente, porque a gente vai vender serviço. Eu preciso atender esse cliente 24 horas. Se ele tem um problema com o equipamento hoje, amanhã eu preciso resolver. ó, E por conta disso, a gente foi para o private label. Aí a gente chegou na marca própria. E aí China, desenvolvimento de produto, para a ó, gente dominar a cadeia toda. vocês é uma inovação sobre a outra, assim. Foi, É uma mudança de rota a cada esquina. caraca, E é muito que a gente fala com o time, tem que ter resiliência e acelerar quando precisa. Então a gente foi para a China, desenvolveu o produto, isso na pandemia. E um capex alto, né? Altíssimo, altíssimo, é um dos grandes vilões desse business. Mas qual que é o ponto positivo? A gente verticalizou. Então, a cadeia de abastecimento está na nossa mão. A gente tem o estoque de peça. ó, Então, você pode ter uma esteira hoje que amanhã eu vou resolver se der algum problema. Ou eu vou trocar, ou te mando um motoqueiro e eu e a consigo experiência do resolver. cliente é sensacional. Fica no alto, né? Quando você olha a avaliação no Google. Então, com isso, a gente conseguiu escalar. No ano passado, a gente conseguiu um crescimento de quase 40%, com uma redução de overhead, que é muito importante para a escala. E a gente tem conseguido construir uma carteira saudável. Então, o cliente que tá fazendo uma alocação, que está assinando o equipamento, entendeu que essa é uma alternativa. E aí, falando um pouco da pandemia, quando chegou a pandemia, a gente estava ali numa média, a gente abriu as IU, me lembro até hoje, 5 de janeiro de 2020. E fizemos um Family Friends. Ó, acessa aí e tal, né? Em 2 meses, a gente saiu de 8 equipamentos por dia para 140 equipamentos por dia. As academias fecharam, o pessoal falou, cara, eu quero uma esteira em casa. E a gente conseguiu atender. Por quê? Porque fizemos alianças e parcerias importantes desde o início. Com academias, inclusive, com academias que estavam Não, fechadas. atendendo Só, a pessoa tá. física. A minha visão aqui de investidor anjo, vocês conseguiram só fazer isso só bootstrapping ou precisou de capital externo? No começo foi Foi Family and Capital Friends. family E depois friendly. captaram. E depois a gente teve uma captação. Depois de um ano e meio a gente teve uma captação. Depois de um ano e meio entrou um fundo, né? E aí a gente está construindo uma estrutura financeira agora para financiar os equipamentos. Então nós saímos de 8 por dia para 130 e 100 BO na entrega. Então hoje a gente tem, vamos pegar o mês de janeiro, são quase 1.000 novas assinaturas, quase todos os meses. Tem um percentual de devolução, que o cliente fala, poxa, eu não quero mais, não vou usar, vou devolver o equipamento. E está tudo bem, a gente vai lá e coleta. Tem algumas trocas que a gente faz. Então, tem uma operação que ela é complexa, são 12, 13, às vezes 15 caminhões na rua, todos os dias. E Brasil, né? E Brasil, aí não estou falando de norte, que é um pouco mais complicado, mas assim, as principais tem quantos regiões. CDs? Oi? Tem quantos CDs? A gente tem São Paulo, que é um CD oficial, que tem um entreposto nosso, a gente recebe a carga por extrema, e além disso a gente tem outras 6 bases, que atendem os clientes nos grandes centros. Então, por exemplo, você está no Rio de Janeiro. Aqui o Rio de Janeiro é um exemplo à parte, né? Rio de Janeiro a gente atende. vocês atendem o Rio de A gente Janeiro? atende o Rio de Janeiro, mas a gente faz o crivo de CEP. Pra você ter ideia, a gente atende 17% do Rio de Janeiro. E todo o resto é difícil de entrar. E se entrar, talvez eu não consiga sair. Nossa, Então, 17% a gente atende. Mas se ele for assinar no Rio de Janeiro, ele recebe equipamento em 2 dias. Agora, se você está próximo do Rio, esse equipamento sai de São Paulo, via transportadora, embalado num plano maior, 18 meses. Te entrego, você está mais longe da base, está tudo bem. Então, hoje, quase 25% da aquisição mês é fora da nossa área de atendimento de 2 dias. E com contratos já garantidos de 18 meses. Exatamente. Tá. Exatamente. A gente tem quase 40% de toda a contratação caindo nos 18 meses. E aí, qual que é o nome do jogo agora? É LTV. Eu preciso manter esse cara dentro de casa. E aí vem a tecnologia. Como que a gente consegue agregar a tecnologia na jornada para conseguir fazer com que esse cara fique mais tempo conosco, uma vez que ele já tomou a decisão de ter um equipamento em casa. Perfeito. Vamos entrar nesse ponto. Fernando, quero saber de você experiências práticas, do que você conheceu aí nessa longa jornada com inovação. O que você viu de mais interessante para a gente compartilhar com o nosso público que os empreendedores brasileiros conseguiram fazer na prática para mudar um pouco o processo ou o produto mesmo, algo que dê para inspirar os nossos espectadores aqui. Questões que esses dias eu vi que era uma besteira assim, né, mas é uma inovação. Ketchup, antes ele ficava numa posição e ficava toda a base o ketchup. Sim. Aí você ia tirar, ficava ruim. Agora eles inverteram, colocaram. É uma inovação
Sim, micro-inovação, mas é uma bobagem, mas facilitou a usabilidade do cliente final e foi legal. Agora todo mundo usa, ou a maioria das empresas usam. Então, eu só queria ver da sua experiência práticas assim que você conhece, que brasileiros inventaram aí, ou não, né? Que a gente pode compartilhar para inspirar, porque senão fica um negócio muito grande e às vezes não é. Coisas pequenas, muito distante. A gente sabe que não é assim, né? Sim. Eu vou primeiro só falar que eu já falei isso, de cultura, né? Então, um conceito que as startups só trouxeram para a gente. O empreendedor só começou a entender que não basta ele ter uma ideia, que o cliente não está sentado do lado oposto da mesa, mas está lá do lado dele. Então, eu tenho Sim. certeza absoluta que o Rafa fez o que fez porque estava o tempo todo só conversando com o cliente final. Sim. Então, quanto mais perto a gente está do nosso usuário final, quem é o seu cliente? O seu cliente, se você vende via varejo, o cliente não é varejo, gente. É quem vai no varejo e compra. Você conhece esse cara, você pesquisa ele, você conversa com ele. Então, isso é uma virada de chave que parece simples, mas é absurda. Uhum. Isso é a diferença entre viver ou morrer. Até hoje, impressionantemente, 33% das startups quebram porque lançam produtos e serviços que o mercado não precisa. Está distante do Gente, cliente. 1/3. Isso é uma vergonha, né? Então, o cara acordou de madrugada, teve uma ideia, foi lá e implementou. Ou seja, essa é uma mudança absurda. O empreendedor está começando a trazer isso para o seu dia a dia. Uhum. Empresas novas e empresas grandes já estabelecidas. Aspecto ruim. Eu tenho um cliente, empresa que fatura 2,5 bilhões, 3 mil funcionários, vive inovação no papel, não vive na prática. Uhum. Então, faz eventos de inovação, mas não tem recursos para poder alocar para fazer seu treinamento ligado à inovação. Gente, estou falando de um cara que tem 3 mil funcionários. É que essa empresa que já está estabelecida, ela tem uma tendência de se manter numa zona de conforto, né? Manter as coisas funcionando como estão. Mas o mundo cada vez vai Só que a gente sabe que não é assim. destruir. Exatamente. Se o Pra- cara se mantiver nessa pegada, se ele não cria o próprio fim do ciclo dele, né? Alguém vai criar, né? Isso, que é o que o Drucker Você falou, ensinou a gente. exatamente. Esse Drucker ensina os conceitos da descontinuidade e ruptura. Então, a gente fala que o que faz a empresa quebrar não é o fato de fazer algo errado, mas fazer algo certo tempo longo demais. Vem alguém, vai descontinuar o seu negócio e vai ganhar o seu mercado. Um exemplo básico de inovação que parece ser ridículo, mas não é, que eu vi essa semana, inclusive, a quantidade de mercados que estão só cada vez mais vendendo uma variedade maior de frutas já descascadas. O quanto só que isso ajuda pessoas da terceira idade, pessoas com problema de mobilidade, só pessoas que tiveram AVC. Você pegar uma mexerica já descascada, nossa, parece tão ridículo, né? Você vai lá no mercado, você vê aquele limão. Gente, isso resolve problema existencial da vida de muita Pouco é gente. chato, né? De se cortar e tudo. A Gabriela trouxe esses dias cortadinho, fatiazinha. Tá pronto para consumo. E tem sua tecnologia aqui, pouca sua tecnologia, mas a capacidade de entender a dor do cliente em casa. Perfeito. Então, essas coisas mínimas, entendeu? Então, o que o Rafa faz? Uma coisa é levar o produto no cliente. Você fazer a taxa de conversão e você vender, ok. Mas agora eu vou fazer a pessoa usar aquilo, porque se não usa, tudo bem, ele tem um contrato de 18 meses, mas vai pagar multa. Então, vou fazer o cara usar. Como esse cara vive, que hora ele acorda, o que ele faz, o que ele come, qual a nutrição dele, onde ele trabalha. Eu tenho que conhecer tudo da vida dele. É muito mais do que simplesmente eu vou vender equipamento para esse local, ou seja, você conhecer efetivamente a pessoa que você quer. Então, isso é cultura de inovação, é uma mudança de mindset. E isso você vê que é aplicável a um pequeno empreendedor. Saber sentar com o cara, com o cliente dele, Porque o empreendedor tem mais chance de conhecer. Porque ele está muito mais próximo, né? Está mais uma próximo. Organização muito... são muitas pessoas, uma embaixo da outra, para chegar no consumidor, Tem menos vai lá ruído, tem menos mais gargalo. direto. Isso. Em cada gargalo você perde informação e você perde seu contato. Então você tem menos gargalos de ruído. Perfeito. Rafa, então vamos puxar por esse gancho. Prática.
para o empreendedor na prática? Você mostrou aqui que vocês foram inovando dentro da inovação, Sim, que é sensacional. E depois você estava falando um pouco sobre a questão da tecnologia. isso. Às vezes, a gente muitas vezes pensa que inovação só está ligado à tecnologia, mas não é assim. Sim, Mas ela ajuda. perfeito. Como que vocês, que você pode trazer de prática de uso de tecnologia ou não para a gente compartilhar aqui com o nosso público? Eu acho que a primeira coisa, né, é a gente assumir, e isso serve muito para os pequenos e micros, né? É assumir a tecnologia como meio e não como Perfeito. fim. E não é como fim. E tem que ter método para se inovar, né? Então, assim, eu acho que você tem que. Isso a gente faz muito lá na Ziu. Então, tente fugir de reuniões que vão se lançar ideias, inovações soltas. Isso está fora de contexto. Sem metodologia, está né? sem uma dor ancorada. Não funciona. Então, inovação é processo. Está aqui o livro para comprovar isso. Inovação é processo. Perfeito. E além de ser processo, é disciplina. Você tem que estar visualizando, você tem que ter resiliência. Além disso, a inovação precisa partir da dor, a Perfeito. partir do problema. Então, como é que eu mapeio esses problemas? Tem frames interessantíssimos para você mapear problemas, né? Então, a gente pode começar falando de aonde que eu perco dinheiro, aonde que eu perco cliente, aonde que a minha equipe está desperdiçando energia. A partir desses issues, a gente consegue pensar em inovações. É até um bom guide para pensar em implementação de IA, esses frames. E aí, a partir disso, você começa a pensar o seguinte: as inovações menores, geralmente elas são mais poderosas que as maiores. Geralmente, porque elas vão trazer resultado mais rápido. E a gente está falando de coisas que mexem o ponteiro. Então, o que eu ajusto no micro que vai me dar impacto macro, que vai mexer o ponteiro? Exemplos muito básicos. Escritório de advocacia. Se implementar um formulário digital para coletar a informação do seu cliente, você já inovou. Se você colocar um WhatsApp no processo de venda numa loja, você já inovou. Se você melhorar ou tirar 2 minutos de atendimento, né, de todo atendimento de venda, isso em um ano você salva centenas de horas. Então aqui a gente está falando de coisas que mexem um ponteiro. Então a inovação ela não pode ser vista como algo novo, precisa inovar, você vai ficar maluco se você Criar ficar tecnologia do zero. pensa em gerar valor. E aí, para isso ficar mais poderoso, é como é que eu gero valor a partir do meu capital, das minhas competências, do meu ativo, para o objetivo do meu negócio. Quero deixar isso mais poderoso ainda, que eu provoco muito as Ziu, qual que é um capital que só a gente tem. Só a gente tem, só a gente entrega em 2 dias. Só a gente tem um SLA de 24 horas, só a gente. Então, o que a gente faz com isso? Isso se torna insumo, para a partir desse insumo a gente construir alguma coisa. Então, acho que a tecnologia ela é uma ferramenta incrível. Nós não somos big techs para ter tecnologia como fim. A tecnologia é meio. Perfeito. Mas antes disso, existe um processo para se inovar que tem que ser respeitado, né? Acho que não é simplesmente jogar ideias e tentar implementar coisas. Isso está muito próximo de cada um. Acho que é fazer o mapeamento, construir algumas ferramentas usando tecnologia ou não. Você pode implementar, por exemplo, um aplicativo gratuito de checklist digital. Você resolve eficiência numa indústria, porque alguns caras agora seguem um checklist que está SaaS no aplicativo. Zero esforço, zero custo, 2 reuniões. Então, tem formas muito fáceis de você implementar hoje a inovação, usando tecnologia ou não, que vai mexer no ponteiro. O seu indicador é esse. Tem que mexer no ponteiro. Não mexer no ponteiro é fumaça. É fumaça e a gente está perdendo tempo. E 2026, a gente está numa época da história sensacional, porque tem muita tecnologia disponível, a gente não precisa criar nada do zero, já foi essa época. Acho que a gente está ainda num momento, para quem tem criatividade, as ferramentas estão aí, a IA está aí para ajudar a gente. E o pequeno empreendedor, o micro, ele pode usar isso nesse ano, né, Fernando? Sim. Eu queria primeiro só comentar em cima do que o Rafa trouxe. Pode falar. Até parece que a gente combinou, mas a gente Combinou não por conhecia. Mas a gente fala coisas bem só parecidas. O Rafa falou aqui o que eu ensino, que é o seguinte: inovação, gente, não é só produto. Quando se pensa em inovação, o senso comum fala
puta, eu tenho que criar um produto novo. Não, gente, Exatamente. tem muita coisa para você fazer para o produto ser a mesma coisa, para você inovar, para você economizar os 2 minutos lá no atendimento, para você ter o checklist. E eu criei um conceito que eu chamo de as 5 dimensões da inovação. E eu falo que a inovação é dividida por área, tipo, forma, grau e extensão. E eu ensino 5 vieses só cognitivos para você enxergar suas possibilidades e vias de inovar, que pode ser um produto novo ou muita coisa ensinar já lá na jornada só da pessoa. E ao fazer isso, você cria o que o Rafa falou, que é o que eu sou melhor no mundo que todo mundo, que é a chamada vantagem competitiva sustentável hoje. Não basta mais você ter vantagem só competitiva, tem que ser vantagem competitiva sustentável, uma vez que a inovação é contínua do nosso lado e do lado do concorrente. E a gente faz isso numa forma que eu ensino, que é criando um moat. Moat, em inglês, significa fosso, um fosso econômico. A primeira pessoa que trouxe esse conceito ao mundo dos negócios foi o investidor Warren Buffett, e ele fala que a gente tem que criar um fosso econômico, que é o que o Rafa já criou, entre você e a sua concorrente. Porque você está aqui com o seu cliente, vem o concorrente com um produto diferente, com nova funcionalidade, com preço, com promoção, e o seu cliente não está nem aí, porque existe um moat, um fosso econômico. E eu ensino 5 itens para você criar moat na sua empresa. Fundamental. Para qualquer empresa, que é a vantagem competitiva sustentável. E você estava falando da inteligência artificial. Sim, A inteligência pegando artificial hoje acelera esse processo. Perfeito. Porque não é o que você falou. Uma coisa é o produto, mas a gente pode se diferenciar da concorrência por outras questões. Muitas outras E coisas. como que a IA pode ajudar nessas outras questões que não o produto? Porque às vezes a pessoa fica focada no produto, mas como o Rafa deu o exemplo do advogado, advogado é advogado. Mas o que eu posso fazer de diferente para ter um diferencial competitivo sobre outros advogados ou sobre outros prestadores de serviço? Aqui eu vou dar só um exemplo do que a gente fez no cowork. Antes a pessoa vinha aqui, ela queria alugar uma sala, mandava o WhatsApp, a gente fazia atendimento de WhatsApp. A gente implementou um sistema de agendamento online. Então a pessoa vai lá, escolhe o dia e horário, paga. Perfeito. E a gente já reserva a sala na hora. Era um dos maiores gargalos de tempo que a gente precisava de humano para usar aqui, era para reservar a sala. Agora zerou, é zero. É um tempo zero. Então, a gente criou um diferencial. A gente vai em outros coworks e ainda você manda o WhatsApp, daí a pessoa demora, está no banheiro, não atende na hora, e, sabe, demora para atender. Esses dias, antes de ontem, um amigo falou, cara, estou precisando fazer orçamento para evento. Não consigo, as pessoas não respondem na hora, demora muito, só que eu tenho prazo para entregar o evento. E ele falou, porque ele pediu pra gente respondeu na hora, já deu o orçamento. Ele falou, meu, só vocês mandaram na hora, ninguém faz isso. Eu falei, cara, como assim, cara? Ele falou, tá difícil o mercado, mas isso que eu queria que você explorasse. Bom, primeiro acho que a gente tem que desmistificar a inteligência artificial. Todo mundo quer usar, todo mundo quer implementar. E eu estou falando do ponto de vista de quem é investidor anjo. Perfeito. Eu sou board da Bossa Invest em inteligência artificial. Inteligência artificial, gente, é artificial, mas não é inteligente. Inteligente somos nós em cima dela, criando ela. Tá? A gente sabe que hoje, mais ou menos, 95% das empresas que estão usando não estão tendo resultado ainda. Então a gente não está andando, a gente está engatinhando. Então, muita coisa vai acontecer. Eu acredito que nos próximos 30 anos a gente vai gerar mais conhecimento do que a gente só gerou nos últimos 1.500, desde o fim, desde o início da Idade Média. Descomunal, né? Então a gente vai criar muito. A gente não sabe o que vai ser. Vai ser diferente. Então, primeiro a gente tem que entender isso. É você que não conhece, ok, vá conhecer. Tem tempo para todo mundo, mas não demore, entendeu? Entenda que os resultados vão vir aos poucos. Eu vejo só muita gente querendo usar a inteligência artificial e querendo só fazer com que aquilo, sim, só substitua o humano que é necessário,
Então, o humano hoje vai ter mais capacidade de ser mais humano. Então, nós temos mais valor hoje, porque eu não vou ficar mais lá no braçal. Então, isso é como uma volta na humanidade para fazer com que a gente se prepare mais, pense mais, tenha mais discernimento, conhecimento e seja mais empático, humano, né? E não seja mais só aquela pessoa fechada lá no mundinho, se caixa preta e de programação. Então, grande oportunidade, tá? Mas saiba aonde é um desafio, né? E eu vejo gente que quer usar IA e passa ao mundo só como que se aquilo só fosse humano. Gente, usa IA para ganhar tempo, mas seu cliente tem que saber que é IA, né? Porque você quer usar para enganar um cliente. Não deepfake, né? Estou atendendo. Não, é um Muita robô. gente está fazendo isso, gente. Sim. Isso é errado, entendeu? Então, entendo que a gente está engatinhando, tem muito para se aprender. Hoje tem poucas big techs que são donos do mercado. Eu sou investidor em uma delas, que é a Claude, que é a Anthropic, que é dona da Claude, e no ChatGPT também. Então, eu fui lá dos dois lados, entendeu? O negócio é correr atrás, se nunca é tarde só para ninguém, mas entenda que inteligente é você, não ela. Muito bom. Vou fazer um complemento. Vai lá. Eu acho que sempre que me perguntam de inteligência artificial, eu dou uma brochada assim na turma, porque eu acho que existe tanta lição de casa para se fazer antes, tanta lição de casa. Não tem tecnologia boa que resolva um processo mal construído. Sim. Não tem, por exemplo, também, ou melhor, antes de inovar em produto, inova em processo. E eu costumo falar muito, a gente precisa ser pragmático com o processo e gentil com as pessoas, mas a gente tem que ser pragmático com o processo. Então, eu acho que antes de cair nessa avalanche da IA, existe muita lição de casa e muita gente está deixando de olhar para isso para já tentar implementar uma IA que vai resolver a vida dele. Pode ser que sim, mas as chances disso não acontecer são inúmeras e ele não está nem com um processo construído de CRM, de conversar com o cliente. Então, o CRM ele deixou de ser CRM para virar experiência do cliente, quando o produto deixou de ser produto e passou a ser jornada. É um processo de consumo. Então acho que existe algumas verdades que precisam ser desconstruídas para que essas pessoas consigam focar no que traz resultado. Eu preciso fazer lição de casa, tem processo para estabelecer, tem gente que tem que saber o que tem que fazer, tem que dar clareza para o time, eu tenho que salvar tempo, eu tenho que tirar refação, tem muita coisa para se fazer, porque quando isso está funcionando como uma orquestra, você consegue olhar e ter os insights certos para inovação e para IA. Rafa, você faz consultoria, né? Então, eu faço alguns trabalhos de advisor para alguns fundos, e a gente olha muito isso. Então, vem ideias mirabolantes, e aí a gente fala assim, nossa, mas tem tanta coisa para você fazer antes de você começar tudo isso, e aí você vê uma baixa capacidade de implementação nos processos. E aí a ideia morre pela baixa capacidade de implementação operacional. Não é a criatividade, né? Ele tem uma super criatividade. Melhor do que eu, números. Agora, trazer para o mundo concreto. Implementar, entregar um número, mostrar resultado, o faturamento, o EBITDA cresceu. Cara, isso é sola de sapato gasta, né? Sim. Está na operação, não está no operacional, mas está na operação. Tem estratégia. Entender, tirar os gargalos, para partir daí falar, cara, tem uma vírgula que eu coloco aqui, que eu vou duplicar isso aqui. Você vê isso na prática. Deixa eu só colocar Pessoal, se vocês tiverem perguntas, mande pra gente, mande aí no chat. O Jorge está pegando as perguntas, a Gabi também. Eu tenho uma que eu já vou fazer daqui a pouco. Vamos continuar. Só complementando o Rafa, que a gente vê hoje a quantidade de empreendedores que estão falando assim, putz, agora eu vou me salvar porque eu tenho inteligência artificial. Gente, inteligência artificial não é santo milagreiro. O cara acha que é o... Isso leva seu benefício e performance. Se você já deu certo, gente, não vai mudar a vida de ninguém. Então tem muita gente apostando, putz, eu vou finalmente fazer um agente de IA para fazer meu atendimento. Ufa! Ou você é bom ou você é ruim. Entenda a diferença de eficácia para eficiência. Se você está repetindo uma coisa que está errada, processo que não ruim, precisa... você vai acelerar o processo ruim. O conceito do meu mestre Drucker está repetindo algo que não deveria só nem ter sido feito, repetindo muito bem. Então, se você treinou uma equipe excepcionalmente bem
num processo que não deve mais estar sendo feito, você está se afundando, né? É curva de Laffer. Então isso é Criando muito mais importante. rápido o seu próprio buraco, Isso né? aí, não vai salvar ninguém. Ó, vou pegar uma pergunta aqui do chat que o Celso Del Monde fez. Gostaria de saber dos palestrantes exemplos de soluções para o público 60+. Você tem, Fernando, algum exemplo aí de inovação, de alguma empresa que foi para esse público mais 60+? O público 60+, e eu estou quase Que é, envolvido nele, daqui 3 anos eu vou ser 60, isso muda totalmente a forma de viver o mundo, né? A forma com que a gente se alimenta, a forma com que a gente se veste e a forma como a gente se movimenta. Então, eu vejo só, por exemplo, a ZIU tem uma oportunidade enorme e com certeza eles já estudam muito bem esse público, porque a gente tem cultura, tem tempo e tem capital. Exatamente. Antes a gente tinha uma coisa, não tinha outra, então existe uma convergência hoje de fatores para fazer com que o 60+ seja um público excepcional. Então, se você atua em qualquer uma dessas áreas que facilitam a vida de quem tem 60+, que leva a bem-estar, que leva a cultura, educação, só movimento, esporte, estuda só muito bem esse público, porque eles com certeza vão te dar um LTV, que é um ciclo de vida maior na tua plataforma, só muito maior do que o cara que tem 20, 30, 40. É um público Eu excepcional vi hoje. uma inovação de imóveis, né, que é condomínios para 60+, assim, achei espetacular, porque tem toda a parte de serviço lá, de saúde, Uma realidade. tem o profissional. Então, lá fora está muito, já Já foi, passa né? periodicamente nas Exatamente. Cara, sensacional. Você conhece mais alguma coisa para esse público? Eu acho que o melhor A gente pode exemplo é a explorar? ZIU. Boa. Consigo não ser eu. A ZIU é um Você exemplo tem incrível. esse grafo aí? Eu de cantei quem é a bola pro idade? Kevin. Tipo, fala. Fala. Exatamente. Vocês treinaram esse jogo tá. Eu acho que a ZIU, cara, é um negócio interessante porque ela entendeu que existe um cara com poder de decisão de aquisição, o Thiago trouxe, que é importantíssimo. Às vezes ele quer, mas ele não tem o poder da decisão, ele não tem o cartão na mão, não entende o wallet share dele. Então, ele tem o poder da decisão, ele tem tempo e ele consegue tomar decisões lustras uma vez que ele priorizou. Poxa, minha família é prioridade. Eu não vou mais perder 1 hora no trânsito para ir para a academia, mais 1 hora para voltar. Então, eu entendo que a ZIU é um exemplo incrível disso, mas acho que vale a gente dedicar esse tempo, não só para falar de exemplos, mas de como construir um frame de inovação para esse público. Então, assim, investigue esse cara, como o Thiago trouxe, quem é ele, o que ele faz, né? É o Discovery Channel que a gente faz, quem são eles, o que eles comem, onde eles vivem. Você tem que destrinchar esse público e, a partir disso, entendendo os seus potenciais, o seu capital, como que a gente entrega uma inovação para esse cara. Eu acho que tem diversas oportunidades. Como que esse pequeno empreendedor, nosso público maior aqui, como que ele faz essa investigação? Como que ele pode... Eu acho que ela começa em dois polos, né? E o César traz a metodologia para isso depois. Acho que tem um polo de você entender qual que é a tua capacidade, a tua habilidade, qual que é o ativo da tua companhia. Perfeito. Que você entrega. Deixar isso bem claro. E veja, não é só produto, às vezes é a logística, às vezes é a eficiência. Então, qual que é esse ativo? E aí você pode fazer um segundo degrau ainda de qual que é esse ativo único, que o diferencia do mercado. Perfeito. Então, aqui já tem um processo de desenvolvimento e de clareza, assim, fundamental. E do outro lado, que essas coisas vão se encontrar depois, é quem é esse público, né? O que ele faz, por onde ele anda, você pode mapear as dores, você pode mapear onde esse cara está tendo dificuldade frente a alguma tendência de consumo, porque a ZIU nada mais é do que uma nova oferta de atividade física para um cliente que agora quer comprar diferente. Porque até então ele tem a academia, que ele já foi e não gostou. Ele ia na academia do prédio dele, que ele foi e falou, aqui tá meio ruinzinho, cara. Ele foi correr no Lagoa do Taquaral, no Ibirapuera, não gosto, chuva e tal. Poxa, então eu sou uma nova oferta para esse cliente num novo momento de consumo que ele tem. Então, acho que tem uma confluência dessas duas frentes de trabalho. E, Rafa, você trouxe um negócio interessante que eu queria explorar com você, Fernando, que é o seguinte. A gente pode ter um
um tópico, um item que é o nosso diferencial. A gente pode ter o mesmo serviço, mesmo preço aqui, como aqui no coworking, pode ter um outro coworking, mas trazer algo que seja um diferencial seu, que, sabe, é aquele só você, assim, só o Seabra é desse jeito. Eu quero Sim. fazer uma consultoria com o Seabra, porque o Seabra é o Seabra. Consultores tem um monte, mas o Ou Seabra... quero um coworking como EVC, porque eu quero EVC. Exatamente. O que te diferencia? Atendimento, localização. A gente criou um método aqui que são salas, é o escritório inteiro para a pessoa usar, não é uma bainha, não é um micro escritório, é um escritório que nem parece que é a gente, não tem nenhuma, não fala em nenhum lugar que é um cowork aquela sala, então para ele quando o cliente usa, é ele usando. Então, o que a gente pode trazer de ideias para essas pessoas sobre essa questão deles terem um diferencial? Porque todo mundo pode ter o seu diferencial, né? Eu vou trazer um conceito aqui que foi ensinado para a gente através de um pensador, que é o Salim Ismail. Ele fala do propósito massivo transformador, né? Então, o propósito massivo transformador da ZIL hoje é levar seu bem-estar na casa só das pessoas, evitando a mobilidade, tempo, etc. Uhum. No discurso do Rafa, me veio à mente o que faz o Mercado Livre ser o que o Mercado Livre é hoje, né? Sensacional. O Mercado Livre só chegou à empresa de maior valor na América Latina. Essa semana a Petrobras voltou a ser. O que fez o Mercado Livre ser o que é a ansiedade da humanidade hoje. Perfeito. A gente não compra produto no Mercado Livre, a gente compra o fato de que se eu quero algo agora, eu quero isso na minha mão agora. Uhum. Então, Que era um grande gargalo de e-commerce, né? Você comprava, daqui 7 dias entregava. Um grande Os caras acabaram com gargalo isso. que gerou mais uma receita recorrente lá na Amazon, ao lançamento lá na Amazon Prime. Perfeito. Aí você paga uma Exato. Já mensalidade. paga antes, né? Não, essa ideia é sensacional, né? Então, criar só modelos de negócio para sanar os gargalos, como o Rafa. Então, a gente tem que entender os gargalos da vida do nosso cliente. Então, só você que acha que inovação é produto, você não tem nem noção que existe gargalos na sua operação, na vida lá do seu cliente. E cada vez que você entende, enxerga e sabe resolver o problema de um gargalo, você traz cada vez mais esse cara para o seu lado do seu castelo, criando o seu moat, e você pode até tirar os jacarés lá do seu fosso econômico, que o concorrente não chega para pegar o seu cliente. Então, Perfeito. eu estou falando só de conceitos que parecem básicos para fazer seu planejamento estratégico, mas não são, Uhum. né? Então, prestem atenção a isso, entendeu? Perfeito, muito bom. Ó, tem mais uma pergunta aqui do nosso público. Eric Amirati fez a seguinte pergunta: existem alguns segmentos tradicionais, como construção civil ou os das imobiliárias, que são muito lentos nas inovações, seja no relacionamento com clientes, nas ofertas de produtos, no relacionamento com o cliente final, enfim, quase inexistentes essas inovações. Então, como inovar em segmentos que hoje estão comoditizados? E aí, Rafa? Posso começar? Pode. Sim, sim. Eu acho que para esses é um oceano azul. Porque você tem um Cara, monte se de explorar- dinossauro roda presa. Sim, porque não Não andam. tem cultura. Não andam. Então, assim, se você está nesse mercado hoje, acho que o grande ponto é qual é a oportunidade que eu enxergo que uma grande empresa não vai conseguir fazer. Tem um player Perfeito. nesse mercado que faz já a locação de alguns equipamentos para construção civil, que hoje já é huge no Brasil. Huge. Ele enxergou isso lá atrás. Ele faz o aluguel. Você quer uma betoneira, eu te alugo. Você quer uma pá, eu te alugo. Você não precisa comprar nada. Eu faço o aluguel disso. Então acho que nesses Que antes mercados... os caras compravam, depois tinha que vender, né? Eu tinha Pois é. eu tinha um cliente antigo que chamava Tratores Online, que eram essas empresas de construção civil, compravam para desenvolver o prédio, fazer a obra, e depois colocava para vender. Exatamente. E ele vendia, tinha uma inovação, vendia online, você mete o catálogo e tudo. Mas aí já é um outro passo, que é alugar, não compre, alugue, faça o imóvel lá, crie o empreendimento. Mas é uma inovação no processo. E muda já o modelo só financeiro.
que não entra como CAPEX utilizado, porque no mas final do como dia, despesa. porque no final do dia, Exato. todo business no Brasil precisa ser financeiro. Estou errado, certo? Senão Isso, para de pé. isso. Não para de pé. O balancete tem que fechar, você tem que ver a última linha, você tem que entender de onde vem o financiamento. Não adianta, seja qual for o teu business, se ele não for financeiro no final do dia. Dada essa esquizofrenia tributária que a gente vive, é insano, você não fica de pé. Então, acho que mercados mais engessados, Uhum. eu não diria que é mais fácil, mas tem mais oportunidades de se fazer coisas legais. Acho que Sim. pós-revolução industrial, a gente tinha um momento que as indústrias se destacavam só pelos ativos dela, só pelos ativos. Agora, na era digital, que a gente tem, ainda mais com IA, não é só isso. Eu preciso entender cliente, eu preciso pivotar em cima do cliente. Então, tem outros elementos para serem considerados. E acho que o principal é o que só você entrega. O que só você entrega. E como que você casa isso com essa necessidade desse cliente? Acho que tem um método aqui a ser seguido importante. Tem uma lição de casa. Você falar desse diferencial, para mim, veio autenticidade, né? É. Ser autêntico, né? É. Às vezes a gente quer copiar os outros, né? É. Você abre e, cara, você pode ser autêntico no seu negócio, mesmo um comoditizado, né? Um conceito básico aqui que as pessoas acabam esquecendo dele. Mais importante do que trazer só novos clientes para o seu produto é oferecer só mais produtos para o seu cliente. A gente sabe que manter um cliente atual só custa 2 e trazer um cliente novo só custa 14, custa 7 vezes mais um cliente novo. Então, a ZEU tem um esforço de CAC para trazer novos clientes e também um esforço infinitamente menor para aumentar o LTV do cliente que já está lá em casa e só faz isso só conhecendo ele. Perfeito. Então, gente, liga para o seu cliente. Mais importante é lei de Pareto 80-20. Mais importante de saber por que 80% dos seus clientes estão super felizes é ligar para aqueles 20 caras que cancelaram esse mês. O que aconteceu? O que eu posso acontecer? Alguém entenda o cara que não gosta de você. Não tenha birra do cara que te xingou. Use ele como seu melhor, seu professor. Steve Jobs só sempre falou isso. Sensacional. Olha, tem mais uma pergunta aqui, passar para você, Seabra. E os nossos participantes aqui, se tiverem perguntas, levante o dedo aí, o Jorge vai levar o microfone e aí vocês vão fazer, não vão aparecer infelizmente para a câmera, mas eles não vão ver a nossa plateia de 250 participantes aqui hoje, gente. 255. Se cadastre para a próxima edição, hein? Isso aí. Os palestrantes, pergunta aqui do Nilson. Os palestrantes citaram sobre atender a dor / dificuldade do cliente. Quando você tem um remédio para esta dor / dificuldade, mas o cliente só decide investir de fato quando a dor / dificuldade acontece e não se antecipa a essa dor. Você sabe que quando eu era empreendedor por 25 anos, muitas vezes eu falava a mim mesmo e aos conhecidos, né? Putz, a minha ideia era ótimo, mas o timing não era certo. Gente, essa é uma desculpa que o empreendedor se dá por ter cometido o que a gente chama de erro de validação. Então, se você está resolvendo uma dor, mas o cliente não está só tendo a dor e você não vende, você não está só resolvendo a dor momentânea daquele momento. Então, continue o processo de validação, porque os problemas que temos em casa, eles são vivos igual uma empresa. Uma empresa é um órgão vivo de acordo com as pessoas que ali acordam, vão ao trabalho e voltam. Então, os problemas que os clientes têm mudam a cada dia. E você só vai saber isso estando próximo dele, entendendo os gargalos. A gente está basicamente aqui há 1 hora falando a mesma coisa, de formas diferentes. Exatamente. E a gente tem que... nada tão perigoso só quanto óbvio. Schumpeter, pai da inovação. A gente tem que repetir o óbvio, a gente está repetindo o óbvio, que é entender o gargalo, entender o cliente e levar a inovação. Então, a resposta é que você não está resolvendo o problema não, porque se ele não está pronto para comprar, concorda, Rafa? Posso fazer um paralelo? Por favor. Fazer uma ilustração aqui. Imagina um casal cristão, casou, eles vão ter filhos, provavelmente. Você, como
como empreendedor, você pode prever que esse casal vai precisar um dia de uma minivan. Não adianta você oferecer uma minivan para ele no dia da lua de mel. Ele não vai comprar. Não é o momento. Agora, com 3 filhos, é o momento da minivan. Até lá, não. E depois, com 60 a mais, com 70, talvez seja o conversível. Sim. Então, será que você está entendendo de fato a necessidade do teu cliente naquele momento? Acho que vale um deep mais profundo, um mergulho mais profundo, um debruçar mais profundo no cliente para entender se o que você está oferecendo está pertinente ou não e se o momento está certo. Isso aí. Perfeito. Tem uma expressão em inglês que não tem em português, infelizmente, que é sunk cost, S-U-N-K. Aquele custo do seu negócio que você tem que realmente entender. Gente, não dá mais, não vá atrás dele. Você perdeu, fecha, vai para o próximo. E tem gente que cria seu produto e serviço e fica batendo em ponto de murro de faca. Gente, tem coisa que é sunk cost. Enterra e move on. Vai para frente, porque se não rolou, não rolou. É o negócio do desapego. É um desafio para o ser humano, né? Gente, Desapegar, hein? OLX da tua empresa. Desapega logo. É difícil. Olha só, o Caruso fez uma pergunta aqui, mas eu vou resumir no seguinte sentido: como que a gente faz? A gente falou muito, o Seabra trouxe muito a questão da cultura da inovação. Você também falou, Rafa. Como que vocês implementaram isso? Como que um pequeno empreendedor pode implementar essa cultura no pequeno negócio dele? Cultura é um papo que dá para discorrer alguns livros, né, Seabra? Cada um tem uma opinião de como fazer, do que é, mas eu costumo dizer que a cultura é o que o cliente, ou melhor, o que a nossa equipe faz quando a gente não está perto, né? Quando a gente não está lá, ou quando a gente não está cobrando, ou quando a gente não está olhando. E a melhor forma de você estabelecer parâmetros aceitáveis de conduta desse teu funcionário quando você está longe é pelo exemplo. Perfeito. Não tem outra forma. É desde pegar o papel no chão e pôr no lixo, pode parecer simples, mas você está zelando pela tua casa, até você ter uma postura de educação e de respeito com a secretária, com as mulheres, para entenderem que naquela empresa as coisas são sérias. Então, acho que o exemplo, isso, né, não só vale para a empresa, mas para dentro de casa, para qualquer ciclo de convivência, ele é fundamental para você se implementar a cultura. Perfeito. E vai de... Mais do que falar, né? É o que você faz. Eu acho que o falar ele não serve de nada. Não serve de nada, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, você ser o exemplo disso, que você está disposto a não ter compromisso com o erro. Pessoal, eu falei isso, estava tudo certo, mas não deu certo e não tem problema. Agora vamos por aqui. Perfeito. Se você tiver com dificuldade, vão na minha sala, vamos conversar para você entender o porquê. E vamos embora. Ah, mas você falou, falei, mas agora eu desfalei. Então o mercado exige isso da gente, senão a gente não sobrevive. E isso pega uma questão pessoal, né, de poder aceitar que você errou, do ego, exatamente. Você precisa ter uma musculatura, né, para conseguir ter essa flexibilidade, né, de isso aqui, beleza, eu falei, mas eu estava equivocado. Vamos mudar. Musculatura ou é um compromisso, na verdade, com a entrega do negócio, não com ele, né, teu o eguinho, né? Pô, pensa que você tem 50, 60, 100 famílias ali. É sua responsabilidade. Então você precisa conduzir independente do que você acha. Excelente. Teu ego. Sim. Esse é algo que ocorre no nosso dia a dia, que faz a gente aprender a viver assim, é o fato de ter filhos. Sem dúvida. Uma coisa é falar, outra coisa é dar o exemplo. Sem dúvida. A gente tem que falar e dar exemplo ao mesmo tempo. Se policiar e falar e assumir que quando a gente errou, mas continuar só dando exemplo. Excelente. Caruso, se você puder, Roberto Caruso, você está me ouvindo? Se você puder fazer de novo sua pergunta menor, mais curta, eu leio aqui, mas eu acredito que eu resumi na questão da cultura, que eu acredito que é o ponto-chave aqui. Legal. Eu vou fazer a pergunta aqui do Celso, que é o seguinte, ele falou aqui, nos 60, 70, 80 a mais, vivemos encontrando os seguintes cargos nas empresas: vendedor, entregador e, finalmente, o cobrador. Tudo ligado a colocou o dor. Então, gostaria de saber dos palestrantes se conhece alguma empresa que tem o cargo de solucionador. E depois, Fernando, responder, eu vou abrir aqui para vocês. Se tiverem perguntas, vocês levantem. Se não tiverem, não levantem. Tem pergunta? Então, beleza.
E aí a gente já está chegando no nosso horário aqui, então vamos fazer as últimas perguntas para a gente encerrar, beleza? Então, tem esse cargo de solucionador, Seabra? Eu não conheço na minha empresa que tem um cargo específico, tá? Mas eu conheço empresas que não criam essa cultura de fazer com que todos sejam solucionadores e essas empresas quebram, né? Porque o mercado responde cada vez mais rápido, a concorrência é ser mais rápido. Então, se um produto ou serviço que é criado, ele é fruto de N processos, de às vezes de milhares de pessoas que estão só trabalhando, se cada uma não tem a cultura de ser um solucionador e saber falar ideias e reportar através o antigo conceito da caixinha lá de sugestão, que hoje existem outros métodos, empresa que não tem esse tipo de cultura agora, isso é exemplo, né, como o Rafael aqui disse. O top management tem que andar no chão de fábrica e nos corredores e conversar com as pessoas e falar, você está aberto, tem que criar ambiente, momento, através de metodologia, para que o porteiro possa dar ideias que o CEO não tem. E a ideia do porteiro, às vezes, pode salvar a empresa mesmo. Porque você não precisa ter um departamento de inovação, né? Não. Precisa ser, não tem, não, quer dizer... Agora, esse é o início de implementar sua cultura de inovação. Um departamento, mas se ficar só naquilo, isso vai nadar e morrer na praia. Mas é o início, tá? Perfeito. E Legal. Tem que vir de fora para dentro. Vai lá. Se eu puder complementar, o que mais um líder quer é falar assim, esse funcionário resolve. Deixa com ele que ele resolve. Então, eu acredito, e eu cheguei a falar isso numa outra entrevista que eu dei, que a grande oportunidade que os 60 a mais têm é uma responsabilidade, mas é uma tarefa um pouco complicada, é de você compreender todo o histórico que você tem, entender essa mochila, o que tem na minha mochila de competência, de habilidade, de experiência, pôr isso de forma organizada, porque o nosso sucesso está relacionado à capacidade de contar a nossa história, né? Então, como que você põe isso na tua mochila, como que você entrega? Então, muitas vezes, a vaga de solucionador, como ele trouxe, ela está disponível, mas falta você afunilar essa lança. Olha, é isso que eu sei entregar e só eu sei fazer. E se eu fizer, você não vai se arrepender, porque eu faço de forma única. Sensacional. Criar o seu storytelling, entender o seu moat, a sua vantagem competitiva sustentável. Sensacional. É uma responsabilidade e acaba se tornando, inclusive, uma motivação, né? Tem algo a ser entregue por você e as pessoas precisam. Exato, e isso pega uma questão para a autoestima dessa pessoa, né? 60 a mais aí que a gente está falando, porque às vezes a gente dá valor pro jovem. O jovem é tudo tecnologia, tudo IA, lá, mas essa experiência desse 60 a mais é valiosíssima, pelo amor de Deus. E aí a gente chega no tema do empreendedores com propósito, né? Sim, perfeito, exatamente. Temos perguntas internas aqui, Jorge vai abrir o microfone, quem vai fazer a primeira pergunta? João Semedo Mendes, vamos lá, o microfone está contigo. Bem, João Semedo, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Quero fazer só, dentro do que vocês falaram, uma matéria que eu escutei essa semana e depois quero fazer uma pergunta para você. A importância de toda empresa, independente dela, estar bem perto do cliente. As agências bancárias é um exemplo de como elas vieram fechando um monte de agências por causa estava tudo tornando digital. O Bradesco está abrindo novas 60 lojas Prime voltado para aproximação do cliente. O Itaú Personalité está reformulando profundamente um monte de lojas dela para voltar a aproximar o cliente. Porque eles perceberam que a aproximação, o contato, ele é muito significativo para qualquer tipo de negócio. E foi o que vocês falaram o tempo todo. A minha pergunta, dentro do teu produto que você vende de assinatura, qual que é o perfil econômico dos teus clientes? Interessante, Semedo. Inicialmente, quando nós
abrimos a companhia, a gente até visualizou que a gente poderia ter uma inadimplência muito alta, porque esse cliente está assinando, está alugando um equipamento quase 10 vezes mais caro do que o valor que ele está pagando mensal. E eu não estou fazendo nenhum hold no cartão dele, não estou fazendo nenhuma análise de crédito, faço uma análise de antifraude no checkout, mas não faço uma análise de crédito. Então o que a gente fez, como todo bom empreendedor? Vamos embora, vamos ver o que dá, de forma controlada, né? E para nossa surpresa e bem-estar do negócio, a gente tem um cliente hoje muito qualificado em relação à faixa econômica. Isso está muito relacionado com o mindset dele de consumo. É um cliente também que entendeu o uso as a service. Ele entendeu que faz sentido ele pagar pelo uso e não ser dono. Eu acho que tem uma cultura no Brasil que está começando a ficar um pouco mais dissipada, que é você ser dono. Você tem que ter a tua casa própria, você tem que ter o teu carro, você tem que ter... Não, isso, pô, isso é meu. Pô, não necessariamente. Talvez você use por uma fase da sua vida, depois você não vai usar mais. Então essa mentalidade, acho que ela está casada com essa faixa mais alta de população, que majoritariamente hoje é o nosso cliente, mas no site da ZIU, ó a propaganda, Zé. No site da ZIU, a partir de R$ 99, você consegue ter um equipamento na sua casa. Tá bom? Sensacional, muito bom. Eu quero, hein? Aí sim. Eu queria só complementar em cima desse exemplo das agências bancárias. Interessante ver esse movimento acontecendo. Eu não sabia disso. A gente tem que antecipar, já que esses novos espaços vão ser só totalmente diferentes. A gente falou do público 60 a mais, que tem sim a cultura de ter mais tempo disponível. Então, ir ao banco é parte do que algumas pessoas têm como atividade no seu dia a dia para não enlouquecer nos dias de hoje. Exatamente. Eu vou ter uma É um interação. contato humano, né? É um contato humano. Então, a agência bancária nova vai deixar de ser um lugar onde tem os cashiers, Aham. Esse caixa eletrônico lá, as pessoas. só para pagar a conta. Não, vai ser um espaço de convivência. Perfeito. É Relacionamento. de relacionamento. Então, é um movimento boa. importante só para essas marcas. Fico Esse feliz. ponto, ele até diminui um pouco a ansiedade em relação a novas tecnologias. Muito O bom. meu sócio costuma falar muito que as novas tecnologias é como um pêndulo. Ela chega mas isso vai se acomodar, né? Então, isso aconteceu no digital. As agências todas fecharam, daqui a pouco elas estão reabrindo. Na IA, a mesma coisa. Então, vocês podem diminuir a ansiedade que vai se acomodar, sabe, numa reta normal de utilização. Isso acontece. Seabra, pergunta aqui do Caruso é o seguinte, resumindo a pergunta que ele fez, e aí eu passo para você. Qual é o perfil do novo líder para que as pessoas realmente possam trabalhar em um ambiente saudável hoje em dia? Qual que é o perfil desse líder que constrói esse ambiente organizacional saudável para que as pessoas possam inovar, se sintam parte A gente fala muito da aí, cultura? a gente fala das empresas que têm os seus departamentos de diversidade e equidade, né? Mas para mim o verdadeiro líder é aquele que monta equipes diversas e multidisciplinares, independente das diferenças, entendeu? Eu tô falando o seguinte, então o líder tem que saber quem é bom em cada coisa, Perfeito. né? E não ter as pessoas XYZ simplesmente só porque elas atendem a determinado perfil que o mundo exige hoje. Então, a gente vive num momento muito perigoso, né? Um momento de a gente está deixando a qualidade de lado para atender esses requisitos sociais. A gente tem que ter gente competente sempre. Perfeito. Não ter gente porque elas são o que são. Né? Então, o grande líder é saber identificar essas pessoas e montar a equipe. Ok, existem só políticas que têm que ser só cumpridas, mas se a empresa não ficar de pé, você não vai pagar salário, você vai fazer gente não ter mais o seu rendimento, 50, 60 famílias que o Rafa falou, e o cliente não vai tendo problema lá sendo resolvido. Mas ter esse equilíbrio de trazer essas pessoas com qualidade, mas com perfis diversos, cria um ambiente saudável. E o líder tem que encontrar essas pessoas e criar um ambiente para que elas se cresçam ali dentro. Ninguém vai chegar pronto nunca. A pessoa que vai chegar pronta, lembre disso, a pessoa que chega na pronta,
ela vai chegar errada e a gente quer contratar, às vezes, uma pessoa mais cara porque ela já está treinada no mercado. Gente, una Um monte isso. de vício, né? Cheio de vício de fora. Perfeito, legal. Não sei como vocês Eu, vivem eu, esse conceito na Trio. eu acho que o que é importante para um líder, vamos resumir um pouco, é essa capacidade do team builder, é você conseguir construir time. Isso eu aprendo até hoje, é muito difícil. Sim. É muito difícil. Lidar com Porque o cada ser erro humano, que você cara. toma na construção de time, você paga com dinheiro, você paga com lucro, você paga com faturamento. Então, essa competência de compor time, ela é fundamental e tem que se debruçar, tem que estudar. Além disso, tentar prever problema. Acho que esse é o grande ponto. Olha, a venda não vai acontecer no mês tal, e ela não vai acontecer porque tem essa ruptura, tem esse problema, como é que a gente preenche essa lacuna? Então, antever problema Perfeito. é uma É uma capacidade habilidade. importantíssima da liderança, e o delegar tem uma atenção importante, que é delegar por responsabilidade, não só por competência. Porque até a pessoa acaba se sentindo mais, opa, eu preciso performar, eu vou atrás de aprender, eu vou entender, porque eu tenho essa responsabilidade também para mim. Perfeito. Porque às vezes o cara que tem a competência, ele se acomoda Exato. e não vai entregar o que você É um precisa. cara muito talentoso, né? É. Mais um negócio, né? Pois é. Ele põe para baixo. Ó, Rafa, pergunta da startup aqui, ó. Umber RS, deve ser do Rio Grande do Sul. Possuímos um sistema de dados hospitalar. Porém, esbarramos em feiras e eventos nas inúmeras bolhas regionais. Pergunta: como proceder para romper as bolhas regionais para alavancar nossas possibilidades? Tá. Quando ele fala bolhas regionais, eu acho que são os grupos, né, que já estão fechados entre si. Sair do estado, imagina, ali da. Aqui A os gente está dados em na área. Campinas aqui, na nossa RFC, mas como que a gente chama? Mas independente da localização, os dados na área médica é uma grande dor, né? É uma grande dor. Você tem que levar o papel, o seu médico ver o resultado do exame, ou ele tem que pedir o seu login para ver na tela dele o resultado do exame que você fez naquele mesmo lugar. Ele não tem essa informação e muitas vezes ele não tem acesso ao último exame, ou um exame que você fez em uma outra clínica. Então a convergência de dados na saúde é um grande problema, uma baita oportunidade. Mas tem aqui uma alavanca que atrapalha um pouco isso, que é a regulamentação disso, né? Então tem dados sensíveis aqui no meio disso tudo. A gente, por exemplo, tem um aceite de contratação do equipamento, por mais que ele faça a mensuração da frequência cardíaca dele, eu não registro a frequência cardíaca. Se eu fosse registrar, era outro termo de aceite, com LGPD, etc, etc. Então, tem uma legislação aqui que é uma barreira. Assumindo que existe uma barreira de legislação, o grande ponto é se a solução que eles criaram ou estão compilando, ela de fato resolve um problema real. Porque se ela resolve um problema real, acho é muito mais fácil você ir à legislação e tentar romper essas barreiras junto com o cliente interessado do que sozinho. Tem um produto excelente, quero. Então, acho que está muito relacionado com o que a gente falou, é identificar mesmo se essa oferta, se esse produto ele está condizente com aquele momento e está disposto a entender toda essa barreira de legislação da saúde, que ela é complexa. E se ele conseguir fazer isso, cai naquilo que você está falando dessa autenticidade, né? É um produto regional que consegue encontrar as barreiras, passar por essas barreiras regionais de outros estados, outras cidades. E isso é prático. Imagina você chegar numa UTI hoje e o médico não sabe se você tem alergia à penicilina. E ele não sabe. Ele deveria saber, a gente está na era da IA, mas ele ainda não sabe. Então, tem diversas oportunidades, mas tem uma camada aí importante, densa e justificável, né, de legislação. Gente, ó, pegamos nosso tempo. Eu queria só finalizar aqui. Isso, eu quero que você dê um fechamento, Seabra, sobre tudo que a gente falou aqui, o mais importante. Muito difícil um fechamento. Não dá. E assim, para ficar na mente do nosso espectador aqui, dos nossos amigos, sobre esse tema que a gente discorreu ao longo dessa hora.
entender o seguinte, a inovação independe do governo e da legislação, a inovação depende da necessidade do seu cliente, corra atrás dele, seja ético, seja moral, crie equipes que realmente agreguem valor só na sua equipe, na sua empresa. E uma vez um aluno meu me perguntou o seguinte: Sr. Fernando, qual é a hora de começar, de parar de vender só para amigos e familiares e de começar a vender realmente? Eu falei, gente, a hora é ontem, né? Já foi. Uma coisa é identificar um problema, saber resolver o problema, saber resolver melhor que sua concorrência, mas isso tem que ser feito de uma forma que a sua empresa fique financeiramente sustentável. Perfeito. E gere recorrência. Tá? Eu vou terminar com uma frase que para mim é a essência do empreendedorismo, que se chama A Jornada da Verdade, que é a frase que eu termino esse livro aqui, que diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome deve ser tão grande, a coragem tão presente, que você aí se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. E quem valida, quem conhece o cliente, quem se aprimora, quem aprende, vai se jogar no abismo, que sempre vai ter uma rede para segurar aquele empreendedor. Sensacional, muito bom, obrigado, Seabra. Incrível. Rafa, suas últimas palavras aqui para a gente fechar nosso evento de hoje. Isso, eu acho que o mais importante, e se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para iniciar tudo isso, seria se preocupar com a lição de casa. Eu acho que gastar a sola de sapato com a operação, não estar no operacional, mas estar na operação, entender que não existe tecnologia que vai resolver processos mal construídos, né? E de se inovar primeiro em processo do que em produto. Então, se debruçar de fato na construção disso tudo, sendo pragmático com os processos, acho que é fundamental. E sendo gentil com as pessoas, a gente precisa delas. Humano, né? Uma empresa é isso, pessoas e processos. Rafa, muito obrigado. Rafael Uliani, ziu.com.br. Isso aí, ziu.com.br. Então conheçam e comprem também o livro Mandala da Inovação, Fernando Seabra. Muito obrigado novamente. Obrigado pelo convite, Carlos. Obrigado a vocês por estarem presentes. Muito grato. E obrigado você que esteve conosco até agora. Bom, obrigado. Grande abraço, até o próximo evento.